Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Paulo. Tudo bem? Boa Vamos noite, falar doutor um pouquinho Michel. sobre direitos trabalhistas aí. Boa noite, Oi, doutor doutor. Michel. Tudo bem aí? Boa Tá me noite. ouvindo? Tá o som aí? Tá tudo ok? Estou ouvindo sim, estou ouvindo. Tá dando para Obrigado me aí. ouvir aí tranquilo? Tá tudo bem, tudo ok, o som tá perfeito. Tá ok, então. Boa noite, pessoal. Esperar mais um pouquinho aí o pessoal entrar, né? O pessoal está entrando aí. Vamos falar sobre a rescisão do contrato de trabalho em tempos de pandemia, seus efeitos, e tudo que vem ocorrendo nesse período, diria que complicado, que o mundo está passando, né? Afinal de contas, é uma pandemia mundial, né? Né, doutor? Estamos passando um momento difícil, né? Com esse inimigo oculto, né? Que é o vírus, e acabou isolando as pessoas, fomos obrigados a esse isolamento, com a consequência paralisação das atividades de empresas, né? Empregados também sofreram com essa Pois é. rompimento, né? E aí E acabou acontecendo esses problemas com a paralisação da atividade econômica, e aí surgiu então o direito do trabalho forte nesse período aí para tentar ressurgindo, solucionar. né? Para alguns, o direito do trabalho estava extinto com o Covid, de uma forma ruim, algo ruim que aconteceu no mundo, ressurgiu a Justiça do Trabalho aí com toda a força. Os advogados trabalhistas, creio eu, que estão estudando dia e noite com essas novas medidas provisórias que vem saindo. Saiu a medida provisória 927, a 936, e cada dia é algo novo que surge, né? Sempre respaldando o trabalhador e o empresariado também, né? Exatamente, exatamente. Nesse momento, o direito de trabalho está em ebulição, aí é importante para solucionar esses conflitos que estão surgindo entre capital e trabalho, né? E o profissional, o advogado que atua na área trabalhista, então, tem que estar bem preparado para tentar solucionar esses problemas que, por enquanto, são fatos novos, que não existe que não, como toda a doutrina vem falando, né? Essa pandemia gerou consequências não estão previstas, muitas novidades que não estão previstas na lei, e houve aí o auxílio das medidas provisórias para tentar solucionar esse problema dessas paralisações das atividades, mas aí Exatamente. agora o advogado tem que estar antenado para tentar solucionar de uma forma hábil, né, para a manutenção dos empregos e atividade da empresa também. É verdade. Queria saudar o pessoal que está nos assistindo aqui, doutora Bruna Pavanelli, doutor Roberto Almeida, nosso amigo Betão. A minha mãe está aí nos acompanhando, né? Fiquem conosco para que possamos transmitir de uma maneira saudável e legal todo o conteúdo que temos aqui para passar para vocês. Quem for entrando, que puder enviar essa live para alguns amigos que têm algum problema na justiça do trabalho, para que tenha informações acerca do tema, né? Ficaremos muito gratos. E vamos prosseguir aqui. Vamos lá. Vamos iniciar, então. Então, doutor Paulo, lembrando que, apesar dessas novas medidas provisórias, aí a 927, a 936, até a 945, que fala dos portuários, dos trabalhadores portuários, elas em nada altera a consolidação das leis do trabalho, né? Pois é. Como o nosso tema hoje vai falar aí sobre
rescisão de contrato de trabalho durante a pandemia, né? É bom iniciarmos abrir nossos comentários aqui, no sentido que durante a pandemia a empresa realizar a demissão de um empregado, os valores das suas verbas rescisórias não foram alterados pela legislação. Continua ainda a empresa responsável pelo pagamento do aviso prévio, indenizado, saldo de salário, férias proporcionais, 1/3 de férias, né? Se existir férias vencidas também, a empresa vai ter que fazer a quitação desses valores, Sim, né? sim. E a E multa... tudo seguindo os prazos do artigo 477, né, 10 dias após a comunicação da rescisão do contrato, não é isso? Exatamente, a empresa ainda tem que continuar observando o prazo que está previsto lá no artigo 477 da CLT, né? Seria aquele prazo dos 10 dias após a cessação da prestação de serviço, né? Então, ele tem que realizar para não gerar a multa, que essa multa aí corresponde a um salário, né? Um salário contratual. Caso a O empresa salário não... do empregado, né, vigente ao momento do contrato, da rescisão Exatamente, do contrato. caso a empresa não faça o pagamento das verbas rescisórias nesse prazo, ela vai ficar sujeita a essa multa do 477. E caso o empregado procure advogado da sua confiança e ingresse com uma ação na justiça para postular essas verbas rescisórias, se a empresa não pagar esse valor incontroverso na primeira audiência, vai surgir também Corre na multa do 467, é isso, né? É isso mesmo. Então, a empresa vai também incidir mais uma dívida, mais um passivo, que seria a multa se ela não quitar os valores na primeira audiência, ela vai ter que arcar ainda com uma multa de 50% sobre os valores definidos como verba rescisória. Então, se ela não acertar, esse valor vai sofrer um acréscimo de mais 50%. Tá certo. Então, adentrando as novas medidas provisórias, doutor Paulo, o que trouxe de principais mudanças a medida provisória 927, a 936, Então, as medidas no provisórias... que tange a rescisão do contrato, né? As medidas provisórias trouxeram inúmeras alterações no contrato de trabalho visando a manutenção do emprego da empresa. Você pode suspender o contrato de trabalho, né? Ocorrer uma suspensão por 60 dias, ou mesmo uma redução do pagamento das verbas salariais, né? Então, ela trouxe essa perspectiva. Quanto ao pagamento das verbas rescisórias, não houve alteração. O que houve alteração é que o texto legal ele considera a calamidade pública e acrescentou isso como caso de força maior. E aí o que acontece? Aí a empresa, penso eu, que deve ter uma cautela muito grande em adotar uma postura de aplicação de eventual força maior para poder fazer uma rescisão do contrato de trabalho, caso a empresa vai cessar suas atividades. Por quê? Invocando esse dispositivo legal de força maior, a empresa poderia reduzir em 50% a multa do FGTS, que o empregado teria direito. Porém, pode surgir uma discussão na justiça se realmente o fato da pandemia caracteriza ou não como uma força maior, que é o impedimento de exercer as atividades da empresa e possibilitar essa diminuição das verbas rescisórias. Tem a tese do fato do príncipe também, né? Tem empresa que está se utilizando do fato do príncipe. Foi até o caso do afogo de chão, né? E o Ministério Público teve que intervir nessa situação, né? Exato. Então, aconteceu isso que foi noticiado pela mídia, né? A mídia divulgou bastante essa questão aí do fogo de chão, que ela invocou o fato do príncipe, que foi até o presidente da República, ele falou que, decorrente da paralisação, seria possível a aplicação do artigo 486 da CLT.
Nesse caso, o que poderia ocorrer? Se caracterizado o fato do príncipe, o governo estadual ou municipal que for o responsável pela paralisação da atividade, poderia ser o responsável pelo aumento da 50% da multa rescisória. Porém, a doutrina, já há muito tempo, vem falando e começou a se manifestar os doutrinadores pelas diversas lives que nós estamos assistindo, de pareceres, que, a princípio, a pandemia não estaria enquadrada dentro do fato do príncipe. Acho que travou aí pro doutor, hein? Tá travado. Eu vou sair, doutor. Travou. Saiu. Vou chamar o doutor Paulo de novo aqui, gente. Acho que travou aqui a... Tô chamando o doutor Paulo aqui. Voltou, doutor? Voltamos aqui. Voltando aqui. Caiu a tua internet? O telefone tocou aí? Sim. Agora retornou. Voltou agora. Pode continuar, doutor. Agora voltou, agora vai. Vamos lá. E aí, essa questão do fogo de chão, eles adotaram, a princípio, o que a mídia divulgou seria pela aplicação do fato do príncipe, para atribuir a responsabilidade aos governos, que decretou, então, essa paralisação da atividade como responsável pelo pagamento das verbas rescisórias dos empregados. E dessa forma se isentar, né? Utilizando a tese do fato do príncipe. Exatamente. E aí, então, estão utilizando essa teoria para tentar diminuir o pagamento das verbas rescisórias. Acontece que a doutrina já vem se posicionando, os doutrinadores, que a pandemia não estaria classificada dentro do fato do príncipe. Por quê? Invocando lá o direito administrativo, né, de onde extrai essa ideia do fato do príncipe, e também o artigo 486 da... Está ruim a internet aí, doutor. Acho que deu uma cortada de novo. Voltou? Tá. Voltou? Estamos ao vivo, doutor Paulo? Pode continuar aí. Vamos lá. Então, Tá complicado, hein? Voltou, doutor, voltou. E aí essa... Tá sem... Vou te tirar e chamar de novo aqui, doutor Paulo, para ver se volta. Eu vou sair. Sair aqui. A internet está travando, gente. Vou chamar o doutor Paulo novamente aqui. Obrigado pela presença aí, Tauá, meu grande amigo. Podemos continuar, doutor? Agora vai? Vamos lá, vamos continuar agora. Acho que agora... Vamos lá, continuar. Vamos lá, retomando. Então, em algumas... essa empresa específica que foi divulgado aí pela mídia, né? Que acabou, então, aplicando... A empresa tentou, a princípio, aplicar a teoria do fato do príncipe para afastar o pagamento das verbas rescisórias dos empregados.
causou uma grande repercussão. E toda a doutrina do direito do trabalho já vem se posicionando no sentido de que o fato do príncipe não está caracterizado pela pandemia. Por quê? Esse fato do príncipe, invocando lá do direito administrativo, que até então estava previsto no artigo 486, que o próprio presidente da República informou no início que seria possível a sua aplicação, seria na hipótese, por exemplo, quando o poder público vai desapropriar um imóvel com a finalidade de construir uma escola. Construir uma escola, um hospital, né? Um hospital, uma ponte. Fazer essa desapropriação desse bem, né, para então construir esse outro bem de utilidade pública. Entendi, Só que doutor. acontece, a doutrina já se manifestou que não é o caso da aplicação do fato do príncipe. Inclusive, em recente entrevista para o jornal Estado de São Paulo, o ministro do TST, Alexandre Agra, já manifestou no sentido de sua posição, ainda não é uma posição do próprio TST, mas ele já deixou claro que a posição dele é no sentido de não caracterizada o fato do príncipe. Pode-se, então, se eventualmente uma empresa adotar esse posicionamento de invocar o fato do príncipe para reduzir o pagamento das verbas rescisórias dos empregados, ela vai estar gerando um passivo. Um passivo que vai ser bem alto, né? E, além disso, vai estar sujeito ainda à fiscalização e multas, né? Fiscalização pelo Ministério Público do Trabalho, atuação, né, do Ministério Público, que é nas redes sociais, nas mídias também, o Vale está instaurando, né? Travou de novo. Voltou, doutor. Doutor, pode continuar. Estava falando acerca do Ministério Público. Também vem autuando as empresas que adotarem esse procedimento, no sentido de pode instaurar um inquérito civil e propor uma ação civil pública, obrigando as empresas a pagar na integralidade as verbas rescisórias. E aplicar até sanções pecuniárias, né? Exatamente. Além disso, e pode também fazer um pedido de reparação por danos morais coletivos. Os valores são bem razoáveis, né? Doutor, e nesse período de pandemia, tem os trabalhadores que estão no grupo de risco, né? No caso, os nossos idosos. Tem aposentado que ainda está na ativa, sabe que a aposentadoria do brasileiro não dá para socorrer muito a família, e muitos dos aposentados trabalham ainda. Como que fica a situação deles? Infelizmente é uma realidade, né? O aposentado hoje ele consegue o seu benefício previdenciário, né? Já existe inclusive uma decisão do próprio Supremo que a aposentadoria ela não interfere na relação do trabalho, então o aposentado pode continuar trabalhando, e essa aposentadoria é destinada para a manutenção da própria família, e o trabalho é necessário para complementar essa renda, né? Que, infelizmente, pelo número de grandes desempregados que o Brasil possuía, né? Até antes da pandemia, os estados continuam trabalhando para poder manter a sua residência, né? Os filhos que inclusive estavam desempregados, né? E aí então os trabalhadores foram pegos de surpresa. A doutora Érica está até perguntando acerca dos aposentados, se eles têm direito ao benefício da medida provisória 936, dos aposentados que estão na ativa ainda, né?
Então, essa... Então, que ele... que forem estão de risco e que não puderem trabalhar, eles não terão direito a receber o auxílio do governo com a liberação do seguro-desemprego. Que, segundo a nota técnica, ele já recebe esse benefício previdenciário e estariam impedidos de receber esse complemento do governo, né? Porque um dos dispositivos das medidas provisórias estabeleceu as medidas de manutenção da empresa, dos empregos, estabelece a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, né? E também a redução do salário. Aí, nesse caso, o governo liberou o seguro-desemprego, né? O governo vai complementar esse pagamento e em caso de redução também. Só que aí, os aposentados, aquele grupo que está justamente no grupo de risco, que não pode se expor na pandemia, infelizmente eles não vão ter direito a receber esse benefício Ainda, doutor Paulo, ainda na MP 927, o artigo 29 fala que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Ou seja, só se o empregado provar que o exercício do seu trabalho. O doutor Paulo caiu aqui novamente. Vou chamar ele aqui. Tá difícil hoje, hein? Pessoal, obrigado pela presença de todos. Quem puder encaminhar essa live para mais pessoas, para atingir os colegas, para ajudar todo mundo, eu agradeço. Oi, doutor Paulo, voltamos. Você estava falando acerca do artigo 29 da MP 927, que fala que o coronavírus, a contaminação pelo coronavírus não será não será considerado ocupacional, exceto o empregado comprove o nexo causal, ou seja, ele tem que comprovar que adquiriu essa doença no exercício da função. Exato. A própria MP, né, ela repete uma regra da própria lei 8.213 de 91, que é a lei da Seguridade Social, e lá mesmo, se não estiver enganado, é o artigo 20, que lá já estabelece que a pandemia não é não é considerado acidente de trabalho. Então já existia essa previsão desde 1991. A MP repete esse ponto. Acontece que, como bem frisou, né, você falou, doutor, caso o empregado trabalhe uma atividade de risco que potencialize a possibilidade da transmissão ou contaminação pelo vírus, ou ele comprove que existe esse nexo causal, o que seria esse nexo causal, né? O nexo causal é comprovar que a pessoa, em razão do exercício da atividade na empresa, a empresa, por exemplo, não tomou as cautelas necessárias, né, para diminuir o contato das pessoas, não forneceu os EPIs necessários, não fez a higienização local, não observou as recomendações da OMS, né, para que as pessoas que necessitem exercer uma atividade essencial possam trabalhar em condições seguras. Então, nesse caso, comprovado que essas condições ambientais propiciaram a contaminação do empregado pelo vírus, aí sim, potencializou o risco, aí sim, nesse caso, vai poder ser considerado acidente de trabalho, né? Então, a doutora Érica está perguntando se essa comprovação seria perante o órgão pagador do benefício previdenciário ou junto à empresa? Cortou aqui, doutor. A doutora Érica perguntou se a comprovação seria feita perante o órgão pagador do benefício previdenciário ou seria feita perante a empresa do empregado? Então, para considerar acidente de trabalho, né, a princípio vai ter que ser feito um laudo perante a Justiça do Trabalho, né, para comprovar que houve
que a empresa aí fez a inobservância das normas técnicas, né? Não observou as normas recomendadas pela OMS, né? Para que então ele possa comprovar que houve um acidente de trabalho e poder receber então, inclusive uma indenização perante a empresa e receber o auxílio acidentário pelo INSS também. Entendi. E surgiu novidades também acerca do trabalhador portuário, né, doutor Paulo? A MP 945 traz umas novidades. Fala para a gente aí os principais pontos que ela aborda. Também essa E MP, ainda, mesmo porque, desculpa cortar o doutor, mas mesmo porque muitos dos trabalhadores portuários são do grupo de risco, né? Cortou de novo, doutor. Tá ruim a internet hoje, hein? Tá difícil. Voltou. Caiu, se machucou aí, doutor? Tá tudo bem? Qualquer coisa, vamos chamar o SAMU, a hein? conexão tá ruim. Tá caindo toda hora aí, doutor. Vai sair machucado. A conexão tá, não sei hoje. Vamos lá. A doutora Érica, ela deu uma dica para ligar o 3G também. Não sei se o doutor chegou a tirar o chip, como eu tinha falado, mas se não tirou, dá uma ligada no 3G, acho que ajuda, né? Diminui, né? Mas vamos lá. A MP 945 também trouxe uma série de afetou muito a categoria dos trabalhadores portuários avulsos, né? Por quê? Decorrente aí de muitos, classificou os trabalhadores em risco, né? Aqueles já têm uma doença pré-existente, e aí, segundo recomendações da OMS, também levou ao afastamento de muitos trabalhadores. Isso diminuiu a categoria, é uma categoria pequena, muitas categorias, capatazia, levou inclusive uma diminuição nos seus quadros de 40%, né? Em razão desse número de afastamento determinado pela medida provisória. E aí, teve um outro problema também, que é justamente dos aposentados também. A própria MP 945, ela também deixa claro que o aposentado que for afastado aí dos trabalhos, ele não vai poder receber, ele não receberá a indenização também prevista na própria medida provisória. Isso tem levado uma grande insegurança, né? E bastante discussão aí para todo trabalhador portuário, né? Inclusive, tem estudos dirigidos, estudos já realizados no sentido de contestação perante a União a respeito dessa MP, que ela impossibilitou os aposentados. A decisão do STF que fala que o aposentado extingue, não rompe o contrato de trabalho, né? Trabalhando. Causando... E por essa razão, então, o aposentado na sala causar essa também vai causar um grande prejuízo para toda a classe de trabalhador avulso. Legal, doutor. Bom, acho que a gente conseguiu aí em meia hora abordar bastante o tema acerca dessas novas medidas provisórias. O tema ele é bem profundo. Teria que fazer algo com mais tempo, mais aprofundado, mas acredito que as principais dúvidas aí a gente conseguiu elucidar, né? Sim, é um tema que hoje, né, diante da pandemia, que causou essa paralisação entre capital, né, e vem causando grande preocupação para toda a classe trabalhadora e para todos os empresários também, né, porque tiveram diminuído suas receitas, os empregados também
Diante dessa pandemia, acabaram algumas empresas, inclusive, encerrando as atividades, né, que não puderam dar continuidade às suas atividades e resultaram, então, na demissão em massa de muitos empregados, né. Então, o que está nesse momento é uma grande quantidade de empregados que estão procurando a justiça para solucionar essa questão. Muitos dos pedidos... Até mesmo porque ocorreu bastante redução salarial, né, doutor? A MP 936, ela fala acerca da redução para o empregador arcar com uma parte e o governo com a outra parte restante. Como que ficou essa situação? Então, como a gente falou da rescisão, em regra geral, não houve qualquer alteração no pagamento das verbas rescisórias, né? Em geral, por exemplo, quando a empresa rescinde e manda embora o empregado, o que ela tem que acertar? Se o empregado não cumpriu o aviso prévio, vai ter que indenizar o aviso prévio. Vai ter que acertar o saldo de salário. Vai ter que acertar férias proporcionais, um terço de férias, acertar se existem férias vencidas, né? E também acertar... Todas as verbas já elencadas existentes na CLT, né? Isso, perfeito. E vai ter que acertar também a multa fundiária, que corresponde a 40% do saldo do fundo de garantia, né? O que acontece? Acontece que algumas empresas estão invocando, no caso, a fato do príncipe, ou para não pagar as verbas rescisórias. Acontece que, na realidade, invocando esses dispositivos, força maior, o fato do príncipe... Teria uma redução na multa do FGTS, não é isso? Isso, exatamente. Se eu não me engano, reduz 50% dos 40% que é a multa. Estou parecendo a Dilma falando aqui. É isso mesmo. É mais ou menos isso, né? Vai reduzir 5% o valor das verbas rescisórias, o valor da multa do FGTS. Da multa. Quer dizer, só da multa, não quer dizer que ela vai deixar de pagar as verbas rescisórias. Ela tem que pagar as verbas rescisórias, que são as questões salariais. E aí, quanto à questão do FGTS, é que haveria essa discussão se poderia pagar os 50% só do FGTS. Mas o que acontece? Em relação a isso pode gerar um passivo trabalhista lá na frente. Por quê? Além de ter os 50% da multa, que caso o Poder Judiciário não reconheça o fato do príncipe ou força maior, vai surgir também o pagamento da multa do 477 da CLT, porque não foram pagas as verbas rescisórias dentro do prazo de 10 dias, e também vai surgir também a multa do 467 da CLT, que vai corresponder a 50% das verbas rescisórias. E, além disso, tem as correções, que a Justiça tem as correções próprias determinadas pelo TRT. Acho que Caio voltou. Doutor, deu uma cortada aqui na hora do 467, se eu não me engano. Uhum. 467, isso. Então, se a empresa não pagar, além da multa do 477, dentro do prazo dos 10 dias, vai gerar o que? A consequência? O empregado vai procurar a Justiça do Trabalho e, além disso, além da multa do 477, que é de um salário, vai incidir também a do 467, correspondente a 50% do valor das verbas rescisórias. E esses valores são todos corrigidos, vão ter a incidência de juros e correção monetária. Então, o valor vai ser bem elevado, né? Doutor, a doutora Érica está perguntando em relação ao home office. Permanece as mesmas medidas legais, né? 8 horas diárias e se passar tem hora extra. Exato. A empresa continua com esse poder em home office, aí surge uma pequena discussão aí, né? Se cabe ou não cabe o controle, nada, né? Mas aí eu acho que pelo tempo aqui a gente não vai conseguir explicar. Eu sugiro para a próxima live aí na próxima segunda.
Na próxima live que você está fazendo, que é um trabalho bem bacana, né? Que toda segunda é dia de trabalho, acho que caberia realizarmos, então, uma live a respeito específico desse tema. Porque a gente precisa explicar o home office, tem uma pequena diferença de home office, o teletrabalho, né? A possibilidade de controle de jornada, se ocorre ao controle de jornada, o fornecimento dos equipamentos para o empregado poder exercer a atividade. Sim, até com o próprio login, o login de acesso já consegue comprovar o início do trabalho, né, em home office. Exato. Mas aí é uma discussão bem profunda, existe uma série de requisitos, aí eu acho que é melhor a gente, numa outra live, colocar, acho que até um interessante para a próxima live, agradecer até a pergunta da doutora Érica, que vai ser importante, porque aí na próxima live a gente pode discutir esse tema que é bem profundo e bem complexo aí. Tá certo, então, doutor. Quero te agradecer imensamente pela participação na live. Esse projeto que nós estamos iniciando para trazer conteúdo jurídico para a população no geral, às vezes acaba ajudando até os colegas, os colegas advogados, né? Gostaria de agradecer a presença de todos, doutor Alexandre, doutora Érica, doutora Karina, todos aqui presentes, doutora Fabiana. E é isso, doutor. Queria deixar a palavra para o senhor dar suas considerações finais, para que possamos encerrar a live de hoje. Doutora Bruna Pavanelli também presente. Um beijo, meu amor. Parabenizá-lo pela iniciativa, né? Esse tema que né? Segunda é dia de trabalho. Beijo, mãe. Técnico, né? E trocarmos informações com todos os colegas e aprendermos aí essas questões novas que estão surgindo, né? Porque, como todos os treinadores vêm falando, são questões, a pandemia trouxe questões novas que ainda não têm soluções prontas, né? E aí... muita coisa vai ser discutida no judiciário, né, doutor? Exatamente. E aí, o judiciário vai dar uma resposta. Porém, primeiro, como sempre está previsto isso já na doutrina, sempre aqueles estudiosos de processo civil compreende logo nas aulas de introdução que o advogado é o primeiro juiz da causa, né? E aí, então, exatamente. O advogado, ao analisar essas questões que estão surgindo, todas tem que primeiro visualizar os princípios, né? Os princípios todos os princípios que formam o direito do trabalho, né? E tomar as cautelas necessárias para que uma medida, principalmente para os advogados que atuam por empresas, né? Para impedir que uma medida seja tomada e possa causar um passivo muito grande lá na frente, né? Então é recomendado bastante cautela, que nós temos que estudar ainda mais agora todas essas novidades e buscarmos sempre o caminho o mais seguro, o mais pavimentado possível para evitarmos um passivo lá na frente, tanto para a empresa e também para os empregados. Os empregados evitarem... Exatamente. Os empregados também evitarem um pedido que não tenha sucesso na Justiça do Trabalho, que vai poder resultar num prejuízo econômico. Porque hoje também, lembrando, né, os colegas, que existem os dispositivos da reforma trabalhista que tipificaram os casos de condenação sucumbencial na Justiça do Trabalho. Então, se hoje você ajuizar uma ação trabalhista e não tiver êxito, possivelmente poderá sofrer uma consequência de um pedido de improcedência, levará à condenação de pagamento de honorários. Ainda tem até discussão que seria possível, ou se, por exemplo, o empregado teve uma
parcial procedência, ele ganhou uma parte do que ele pediu na Justiça do Trabalho. E em caso dos pedidos que foram negativos, recente decisão agora do TST entendeu que seria possível a penhora desses créditos para saldar os honorários de advogado da parte contrária. Então, mesmo porque os honorários eles são verbas alimentares também, né? Verbas alimentícias. Né? Pois é, então aí você imagina, por exemplo, o empregado lá está pleiteando um valor de 10 mil, acaba perdendo nesses 10 mil e ganha só 2. Essa diferença do que ele perdeu... tem que ter muita cautela, né, doutor? Para, como a doutora Élica bem colocou, não entrar em aventuras jurídicas. Pois é, e aí o que vai acontecer? O advogado pode os honorários podem ser fixados de 5% a 15% desses valores que foram afastados, né? E aí, consequência disso é o quê? Às vezes, aquele crédito que ele tem para receber vai compensar com os honorários que ele tem que pagar e, às vezes, vai acabar gerando nenhum crédito passível no processo. Então, esse momento exige muita cautela dos profissionais que atuam na área do direito do trabalho, como eu falei, tanto para os profissionais que militam para as empresas, como para os empregados. E essas lives que estão acontecendo diariamente, né, que o doutor tomou uma ótima iniciativa em criar, visa o aperfeiçoamento profissional de todos os advogados, para que nós possamos aprender a cada dia. Né? Todo mundo ganha, né, doutor? Exatamente. Assim é um ganha-ganha, todo mundo ganha. A live vai ficar salva aqui, se o pessoal quiser encaminhar para os demais colegas, para parentes, familiares, pode encaminhar, né? Porque acredito que o conhecimento que nós trouxemos hoje pode ajudar alguém, sempre ajuda, né? Exatamente, procurar sempre o advogado da sua confiança, né? Antes de propor qualquer ação na justiça. Procura sempre orientação do advogado da sua confiança para buscar a melhor decisão. Nesse momento, precisamos ter uma grande cautela, como eu falei, tanto das empresas como dos empregados. E aí surge novamente a importância do advogado trabalhista para solucionar essa demanda de conflito entre capital e trabalho, né? Então, de suma importância agora todos os profissionais estarem atentos às soluções possíveis. O advogado é fundamental, é essencial para a administração da justiça, né, doutor? Exatamente. Nós estamos lá, conforme pela Constituição, somos essenciais, fundamentais, né, à justiça, e também não podemos esquecer que o advogado é sempre o primeiro juiz da causa, né? O advogado é o primeiro juiz da causa, então, quando ele recebe o cliente em seu escritório, ele tem que estar preparado diante dessas avalanche de mudanças que foram proporcionadas, né, repentinas, que foram proporcionadas na área do direito do trabalho, e tentar buscar aqui o melhor caminho possível, o caminho mais razoável, né? A razoabilidade é o que deve ponderar nesse momento. Tá certo, doutor. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite, aceitar a ideia desse novo projeto que estamos iniciando hoje. Segunda-feira é dia de trabalho. Tá ok? Muito obrigado, doutor. Segunda-feira a gente volta aqui com um tema novo e os seguidores podem ficar à vontade em mandar perguntas que nós teremos um imenso prazer em respondê-las. Obrigado, doutor Michel, pela oportunidade mais uma vez. Realmente eu fico honrado, lisonjeado de poder ser o primeiro a participar do seu projeto, que eu tenho certeza que será grandioso. Você tem um brilhante futuro aí pela frente, promissor, nessa área acadêmica. Obrigado. Vai desenvolver esses grandes projetos acadêmicos aí e fiquei honrado em poder participar. Tivemos alguns problemas aí Na próxima live, o suporte técnico vai nos ajudar e tudo correrá na mais perfeita ordem.
Tivemos alguns problemas técnicos aí que por hora impediu a comunicação razoável, mas acredito que no geral podemos fazer uma passagem rápida e abordando alguns dos temas principais a respeito da nossa live de hoje, né? E já deixando em aberto o próximo tema aí a respeito do teletrabalho, home office, controle de jornada, que é um tema bem interessante, que inclusive algumas empresas estão adotando já por tempo indeterminado, né? Por exemplo, o LinkedIn, né, já divulgou isso, que ele adotou o home office aí por tempo indeterminado. Agora vai ficar até pós-pandemia, né? Exatamente, até porque algumas empresas conseguiram visualizar a possibilidade da diminuição de custos, né, de escritórios, gigantescos escritórios físicos, né, custos com empregado fixo, alguns benefícios que tem previsto em convenções coletivas que devem ser pagos aos empregados que estão presentes fisicamente na empresa, né? E aí também, se outro tempo para a gente poder complementar, tem uma discussão se vale refeição tem que pagar ou não, né? Se vale transporte tem que pagar ou não. Então, as empresas conseguem ter essa visualização e toda essa logística, né? Que até também beneficia o meio ambiente com a diminuição de fluxo de pessoas na rua, né? Diminui acidente de trânsito, mobilidade urbana e uma série de questões interligadas. Então, algumas empresas já estão adotando essa medida até como definitiva, já estudaram e já tem essa perspectiva do home office definitivo. E aí surgem todas essas questões também, para a gente discutir essa diferença de teletrabalho, esse teletrabalho, o trabalho telepresencial, todas essas diferenças, essas nuances, se é possível controlar a jornada, se tem direito a hora extra, como que é feito. Semana que vem vamos abordar esse tema e trazer um pouco de conhecimento para o público aí, para os nossos seguidores, né? É isso aí, doutor. E parabéns. Sempre com o intuito de ajudar com conhecimento, um pouco de conhecimento que nós temos, né? E é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Obrigado, doutor Paulo, mais uma vez. E seguimos. Qualquer dúvida, procure seu advogado e fique sempre atento aos seus direitos. Obrigado, doutor. Um abraço aí. Obrigado a todos que acompanharam a nossa live aí. Tá bom? Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau.